dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de ciência da computação. Tá? Hoje nós vamos continuar a praticar as estruturas de repetição, certo? O nosso próximo assunto é funções. Nós vamos criar nossas próprias funções, certo? Vamos entender os diferentes tipos, escopo e tudo mais. Mas antes de a gente entrar de fato em funções, vamos continuar com os nossos exercícios. Onde que nós paramos na aula passada? Nós tínhamos uma série de exercícios que nós estamos fazendo, certo? Faltou para nós fazermos o exercício 26, 27, 30, 31 e 36. Deixa eu compartilhar com vocês o meu projeto. Por favor, entrem no link aqui. Deixa eu fixar esse cara também. Aí, perfeito. O que nós estávamos fazendo, então, nesse 36? Simulação de eleição. Faça um programa que peça o número total de eleitores e registre o voto de cada um em 3 candidatos possíveis, mostrando ao final o número de votos de cada candidato. Muito bem. Como é que a gente vai fazer este exercício 26, então? Ora, nós precisamos armazenar as informações dos votos, certo? Primeiramente, nós vamos pedir o número total de eleitores, certo? Não tem segredo. Os votos nós vamos guardar em uma lista que nós vamos iniciar vazia. E como que vai ser a nossa iteração? Para cada eleitor em range, nosso total de eleitores, certo? A gente quer que repita o bloco do for a mesma quantidade de vezes que tem eleitores. Nós vamos pegar via input para qual candidato ele vota, 1, 2 e 3, certo? Esse número que o usuário digitou, que o eleitor digitou, nós vamos armazenar na nossa lista de votos, que a gente inicia vazia, e depois nós vamos contar quantos votos cada um teve. Como que nós vamos contar? Existe um método na lista que eu não tinha mostrado para vocês antes, que é um cara chamado count. O que faz count? Ele retorna um número de ocorrências de um valor, certo? Ah, quantas vezes que apareceu 1, certo? Quantos votos teve 1? Você vai contar quantos votos teve 1, quantos votos teve 2, quantos votos teve 3. E daí você vai mostrar, olha, candidato 1 teve tantos votos, 2 teve tantos votos, 3 teve tantos votos. Simples assim, certo? Tentem fazer esse cara. Caso de dúvidas, por favor, me chamem. Beleza? Quem fez esse, vocês têm ainda o 27, 30, 31 e 36 para fazer. Todos vocês vão utilizar de estruturas de repetição, certo? For e while. A grande maior parte com for. Beleza? Então, por favor, façam. Quem terminar, me avise. Eu vou dar uns minutinhos para vocês e já fazemos juntos. Como é a estrutura de repetição mesmo? Vamos dar uma olhada. Pam, 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 pam. Nós estamos utilizando um cara assim, certo? O exercício ele pede, tem um tanto número de eleitores que você vai pedir. Vamos fazer a mesma pergunta para esse tanto de eleitores, certo? Vamos pegar então aqui um número, certo? Aqui uma quantidade. E eu vou fazer para cada item em range esta quantidade, este número. O que faz a função range mesmo? A função range ela vai gerar uma lista de números cujo total, certo? Quantidade de números é o que você passou aqui. Ah, um range 3 vai gerar uma lista 0, 1 e 2. Ah, um range 5 0, 1, 2, 3 e 4, 5 números. E por aí vai, certo?
Isto vai fazer o quê? Olha, ele vai repetir o bloco do for uma certa quantidade de vezes, certo? No código, no exemplo que está aqui, certo? Digite uma quantidade, 5. Ele vai fazer este print 5 vezes, de 0 a 4. Mas não era 5, era 1000. De 0 a 999, 1000 vezes. Mas era 10.000. De 0 a 10, de 0 a 9.999, 10.000 vezes, certo? Só que não é isso que você quer. Você quer pedir uma informação e guardar essa informação numa lista, certo? Como é que eu guardo numa lista? Método append. Digite um número. Uma vez que ele passou por todas, que ele fez o looping, certo? Fez essa repetição, vamos dar um print na lista preenchida. Digite uma quantidade, 5. Digite um número, 7490 menos 12. Está aqui guardado, certo? 7490 menos 12. Mas eu queria dizer se era o primeiro, se era o segundo. Ora, eu posso utilizar desta variável i, certo? Ele começa sempre por 0, mais 1. 4. Digite o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto número. E está aqui guardado. Faz sentido para você, Vinícius? Ótimo. Então, tente fazer o 26 e tente fazer os outros também com base nisso, né? 26, 27, 30, 31 e 36. Tranquilo, Pietro. Funcionando, é isso que importa, cara. Tá? Deixa eu só dar o tempo ali. Quando for fazer, você pode mandar o teu também. Tenta fazer agora o 27. 27, 30, 31 e 36. Prometo que eu vou corrigir o 36 hoje. Muito bem. Bora fazer esse 26. Então, certo? Eu vou fazer pelo menos duas formas dele. Tá? Uma forma mais simples e uma forma mais avançada, mais complexa. Muito bem. Vamos começar então pedindo o total de leitores. Total de leitores é o inteiro, não tenho meio eleitor. Informe o número total de eleitores. Vou armazenar os eleitores numa lista de votos, certo? E para cada eleitor em range total de eleitores, vamos fazer o seguinte: vamos adicionar o voto do eleitor na nossa lista de votos. Como? Votos.append. O voto é um número inteiro que eu vou receber via input. Eu vou dizer o que? É uma string. Eleitor e mais um vote 1, 2 ou 3 para candidatos. Beleza. E é isso meu looping, certo? Ridiculamente simples, ridiculamente simples. Ele pediu só para eu mostrar o número de votos cada um. Eu vou contar quantos votos cada candidato teve. Eu até podia fazer uma variável, mas não vou.
Votos para o candidato 1. Como é que eu vou pegar os votos? Minha lista de votos, ponto count. Quantos uns teve? Mesma coisa para 2, para 3. Eu até podia fazer um looping aqui, certo? Mas não vou nesse momento. São 5 eleitores. Votou no 2, votou no 1, votou no 1, votou no 3, votou no 1. Candidato 3. Candidato 1 teve 3 votos. Candidato 2 teve 1 voto. Candidato 3 teve 1 voto também. Como é que ficou o teu, Pietro? Vamos dar uma olhada. Opa. Interessante. Eis aqui essa primeira solução minha. Deixa eu ver a do Pietro. Pá, 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 pá. Eu já vejo a tua mensagem ali, o que você falou. Depois que terminar a explicação, poderia mostrar... Espera que eu coloquei a minha também. Um exemplo genérico desse código para eu copiar e poder usar de base para a próxima pergunta. Um exemplo genérico de qual código? Do meu código? Desse que eu fiz aqui? Vamos dar uma olhada no teu. No total de eleitores, temos o candidato A, B e C. Eles têm 3 variáveis, certo? Candidatos possíveis A, B e C. Para cada eleitor em range, o total de eleitores, certo? Vai repetir esse bloco do for um certo número de vezes. O que tem uma lista, tá? Enquanto verdade, verdade, verdade sempre, isso aqui é um loop infinito. Vai pedir o voto, certo? Em A, B ou C. Se esse voto que ele passou não está na lista de possíveis, vai me dar um print, vai me dar uma mensagem de erro, e vai dar um continue. O que esse continue faz? Volta para o começo do A e vai pedir novamente. Ótimo. Do contrário, certo? E você nem precisava desse else, para falar a verdade. Por quê? Se ele caiu no continue, se ele caiu no if, certo? Ele vai dar o continue. Ele jamais vai chegar aqui. Esse cara aqui é até desnecessário. Ele poderia ser removido, certo? Ou ele está ali, não tem problema. Mas, logicamente, não faz sentido. Se o voto for para o candidato A, aumenta em 1 candidato A. Do contrário, se for B, aumenta 1 para B. Do contrário, só pode ser C, aumenta 1 para C. Terminou? Break, sai da nossa lista, sai do nosso loop infinito. Ele vai terminar o bloco do for, volta para o começo do for, vai para o próximo leitor. Ótimo. E por fim, está dando um print aqui nos votos de cada candidato. Excelente. São 4 eleitores. Primeiro voto. R, não. E, não. Foi no A. Beleza. 2. Foi no O, não, não foi. Foi no C. Beleza. E o 3. Foi no B também. O quarto foi no C. Candidato A teve 1 voto. Candidato B teve 2. Candidato C teve 1. Excelente. Tá? Você quer um exemplo desse cara genérico? Ou você quer um exemplo do meu cara genérico? Deixa eu fazer uma segunda forma aqui, uma outra forma minha, para você ver, uma forma mais complexa, mais avançada. Se alguém tem dúvida neste formato, nesta resolução, por favor, pergunte, galera. É igual eu fiz aqui no exemplo que eu mostrei pro... é você, o Vinícius? Tá certo? Estava achando que estava falando com o Pietro, perdão. Aqui, certo? Isto aqui é o genérico. Peço um número, uma quantidade, certo? Para eu fazer o que? Um range nesta quantidade. E eu tenho uma lista que eu inicio vazio. Vou pegar um valor via input, nesse caso estou convertendo para um inteiro e estou armazenando nesta lista vazia. E depois eu posso fazer o que eu quiser com essa lista. Eu, no caso, dei um print. O código genérico está aí no chat. Beleza?
O teu aqui, Pietro, ficou excelente. Tá? Eu vou mostrar uma outra forma de fazer também. Eu vou criar uma cópia desse cara. Esse cara é uma V1. Vamos criar uma V2. Cadê? Aí. Muito bem. Eu vou continuar a pedir total de eleitores, certo? Número inteiro. Vou ter uma lista vazia de votos. Vou fazer para cada eleitor em range total de eleitores. A diferença é que vou fazer igual você fez. Eu vou fazer aqui um loop infinito, certo? Enquanto verdade. Ora, verdade é verdade sempre. Ele sempre vai ficar dentro desse while, certo? Eu vou pedir aqui o voto atual. Eu não vou armazenar direto na minha lista de votos. Voto atual. A mensagem é a mesma, certo? Eu vou pegar via input, converter para um inteiro. Tranquilo. Eu vou verificar se esse voto é válido ou não. Como? Se o voto atual está... é um desses valores, certo? É 1, é 2 ou é 3. Beleza, ele é válido. Vou adicionar esse voto na minha lista de votos. E eu vou dar um break para sair do meu looping. Entretanto, se ele não entrou nesse if, ele é inválido. Eu dou um print. Voto inválido. Por favor, digite 1, 2 ou 3. Ah, mas eu não preciso do else? Não. Por que eu não preciso de um else? Por que seria redundante? Se ele entrou no if, ele vai passar pelo break, ele jamais vai chegar na linha 19. Certo? Por outro lado, não entrou no if, ele é inválido. Eu dou print que ele é um voto inválido. Simples assim. Tá? Vou contar os candidatos novamente, certo? Quantos votos cada um teve. Deixa eu até guardar em variáveis. Os votos do candidato 1. Votos.count 1. Eu vou fazer a mesma coisa para o 2 e para o 3. Eu até poderia fazer um looping aqui, certo? Mas não vale a pena. Contar o 2 e o 3. Muito bem. Só que eu quero fazer a mais do que ele pediu. Eu quero ranquear, certo? Olha, quem que teve mais votos, certo? Como que eu vou fazer isto? Eu vou criar uma lista de listas que eu vou chamar de resultados. E o que eu vou guardar nessa lista? Uma outra lista. Que vai ter o seguinte formato. Voto do candidato 1, vírgula, próximo elemento, o nome do candidato, candidato 1. Vou fazer isso para o 2, vou fazer isso para o 3. E para eu mostrar de forma ranqueada, como é que eu vou fazer? Resultados vai... existe uma função e um método para você ordenar listas. Eu não mostrei para vocês ainda, estou mostrando pela primeira vez. É um método chamado sort. Sort, ele vai ordenar uma lista. Como que ele vai ordenar uma lista? Vamos pegar aqui o teste primeiro. Tenho aqui uma lista, certo? 3, 1, 5, 2, 9, 0, 12, menos 15. Beleza? Quero que fique em ordem. Lista.sort. Vamos dar um print na lista. Repare, ordenou por padrão de forma crescente, certo? Ah, mas eu não queria, eu queria mostrar de forma decrescente.
O sort, ele tem uma opção aqui, chamada reverse. Eu quero que ele esteja de forma reversa. Ou seja, do maior para o menor, de forma decrescente. Beleza. Ele ordenou para mim de forma decrescente. Por que que isto é útil para nós? Posso fazer um sort reverse. E se eu der um print nesse resultados, você vai ver que 5 eleitores, 2, 1, 1, 1 e 3. Ele ordenou para mim, certo? Olha, o candidato 3 teve mais votos. Perdão, o candidato 1 teve 3 votos. Daí o candidato 3 teve 1 e o candidato 2 também teve 1. Ordenou para mim, certo? E daí para mostrar no final, certo? Eu podia só acessar essa lista e fazer prints aqui formatados, certo? Como é que ficaria? Ranking dos candidatos. Eu vou dar um print. Em primeiro lugar, na minha lista de resultados, quem eu tenho no primeiro índice, no índice 0, certo? É o candidato que tem mais votos. Dentro tem o que é uma lista interna. Nesta lista interna, o nome está na segunda posição, certo? No índice 1. Ele teve a quantidade de votos. Os votos vai estar aonde? No índice 0 da lista interna. E o segundo e o terceiro vai estar no índice 1, no índice 2, no índice 1, no índice 2. Esse código aqui é o mais avançado, tá, meus caras? Então, não se preocupe se você ficou boiando nele. Foi votado o candidato 2, daí no 1, no 1, no 1, no 2 e no 3. Em primeiro lugar, o candidato 1 com 3 votos. Depois o candidato 2 com 2. Por fim, o candidato 3 com 1 voto. Simples assim. Não tão simples assim, esse código aqui era um pouquinho mais complexo, tá? Mas funciona também. Deixa eu mandar para vocês. E daí, aqui. Mas muito bem. Vamos dar uma olhada no 27. O que diz o 27? Esse cara é difícil. Difícil não, ele é um pouco mais complexo. Média de alunos por turma. Crie um programa que solicite a quantidade de turmas e a quantidade de alunos para cada turma, calculando a média dos alunos por turma. Só que tem um detalhe importantíssimo. Note que cada turma não pode ter mais de 40 alunos. Como que você vai fazer isso, pessoal? Eu vou fazer com vocês esse. Esse cara não é tão simples, tá? Vamos começar pedindo a quantidade de turmas. A quantidade de turmas é um valor inteiro, não tem meia turma. Informe a quantidade de turmas. Eu tenho que armazenar o total de alunos, certo? Para daí eu calcular a média. Eu vou guardar numa variável aqui mesmo, total de alunos. Que eu vou inicializar zerado. Certo? E eu vou fazer um for para cada item em range, quantidade de turmas. Eu vou repetir o bloco do for a mesma quantidade de vezes que tem turmas. E eu vou pedir, certo? Quantos alunos tem nesta turma? Só que tem um detalhe importantíssimo. A turma não pode ter mais de 40 alunos. E se ele me digitou uma turma que tem mais do que 40 alunos?
eu vou ter que pedir de volta, certo? Ah, número inválido, digite novamente, certo? Como que eu vou fazer isso? Tem uma condição de parada no meu looping? Sei quando que ele vai digitar um usuário certo? Não, não sei. A melhor solução que eu consigo pensar aqui é com um looping infinito, enquanto verdade. Verdade, verdade sempre. Eu vou pedir a quantidade de alunos. Não tem meio aluno, é o inteiro. Fstring. Informe a quantidade de alunos na I mais 1 turma. Certo? E eu vou fazer uma verificação agora. Se a quantidade de alunos na turma for maior ou igual a 1, a turma tem que ter pelo menos um aluno, e ao mesmo tempo a quantidade de alunos for menor ou igual a 40, a turma está válida, ela tem entre 1 e 40 alunos. Beleza. Sendo válido, eu vou adicionar esses alunos ao meu total de alunos. Como? Total de alunos vai ser ele próprio mais os alunos dessa turma. Terminou, dá um break para sair do looping infinito. Ah, mas não. A quantidade de alunos, certo? Era menor do que 1 ou maior do que 40. Nesse caso eu vou dar um print com a mensagem de erro. Número de alunos inválido. Tenta novamente. Vamos dar um print aqui no total de alunos só para ver se funciona. A gente já melhora esse cara. Quantidade de turmas, são 4 turmas. Primeira turma tem 25 alunos. Segunda turma, 42. Opa, não pode ter mais do que 40. Certo? Ele vai pedir novamente para a segunda turma. Ah, são 41. Não, então são 40. E agora ele avança para a terceira. Na terceira turma tem menos 15. Não, opa, 15. Quarta turma tem 12. E está aqui o número somado depois de todas essas turmas, certo? Para ver que funciona. Tem um aluno. Uma turma... Vamos fazer. São 3 turmas, um aluno, um aluno, um aluno. 3. Deu certo a nossa soma. Tá? Agora é só melhorar. Só calcular a média, certo? Foi o que ele pediu. Ora, a média de alunos é o quê? É o total de alunos divididos pela quantidade de turmas. Simples assim, certo? Eu vou dar um print. A média de alunos por turma é média alunos. Vou mostrar em 2 casas decimais ainda por cima. Uma casa decimal mais que bastante. São 5 turmas. 32, 45, opa. 25, 37, 12, 20. Média de alunos por turma é de 25,2 alunos. Perfeito, funciona. Esse código ele é mais complexo, meus caros. Reparem. Eu tenho um if dentro de um while dentro de um for. E isso é normal, pessoal. Não se assustem, tá? Faz sentido o que o código está fazendo? Vocês querem que eu explique no passo a passo? Vocês querem que eu repita? O que vocês acham desse código? Muito difícil? Quer que eu volte? Quer que eu explique de volta ao while? Explique de volta ao for? O que vocês me dizem? Seu Pietro, seu Vinícius, Dona Ana. Ficou claro?
Pietro, beleza. E o resto da galera? Pietro já tem uma afinidade boa ali com essa área. Você quer entrar na área, Pietro, ou não? O que você pretende fazer depois do colégio? Acho que não. Tranquilo, cara. Beleza. Você entendeu, Vinícius? Cadê? Pá, 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 pá. Este código aqui da forma como está. Deixa eu só. Este for aqui faz sentido para você? Da forma como está aqui. Mais ou menos. Vamos fazer então. Acho que até tem um exemplo bom aqui já, anterior. Vamos entender o que está passando por aqui. Muito bem. Eu tenho uma lista de nomes, certo? 3 valores. Chegamos no for. Qual que é a função do for? Como que funciona um for? Um for, ele sempre trabalha com uma coleção de valores. O que é uma coleção? Um dicionário é uma coleção, uma lista é uma coleção. Existem outros? Existem. Existe tupla, existe, por exemplo, set. Podemos até criar a nossa própria coleção. Tá? No caso, nós estamos trabalhando este for com uma lista. Certo? A gente pode trabalhar também com o range. O range ele vai gerar uma lista de números, certo? Mas no caso aqui é uma lista de nomes. Beleza? For n em nomes. Beleza. Nomes é o nome da lista que a gente está trabalhando. Ok. Da onde que veio aquele n? Certo? Este n é uma variável que nós criamos para trabalhar com o for. Certo? Eu podia chamar do que eu quiser. Para cada Batman em nomes. Para cada, né? O que for em nomes. Beleza. Vamos entrar no for. O for, ele vai ser executado uma vez para cada elemento dessa lista, dessa coleção que nós estamos iterando. Certo? Para cada n nomes, para cada valor nessa lista de nomes. O n, essa variável que a gente criou, vai assumir a cada volta o valor que ele está passando na lista. Beleza, para cada n nomes. Vamos começar com o primeiro valor, que é fulano. Nesta volta do for, n vale fulano. E daí eu faço o que eu tenho para fazer com o for. Nesse caso, estou dando só um print. Perfeito, Juliano. O professor Sidney está cuidando de vocês da maratona, né? O professor Sidney é um cara legal. Que horas, professor Juliano? Você me diz aí, a gente acaba antes. A sala vai até que horas? 11h45. Me diga o horário e aí a gente acaba assim, não tem problema. Claro, perfeito. 15 minutos então. Vamos voltar então aqui, seu Vinícius, certo? Nessa primeira volta, certo? Este n assumiu o valor do primeiro elemento daquela coleção, dessa lista. Né? Então, n vale fulano, dou print no n. Dou print no fulano, perdão. Terminou, volta... Opa, eu saí do meu Meet. Volta para o começo do for.
certo? E ele vai fazer uma verificação. Tem mais elementos nesta lista para eu passar? Tem. Ele passou só pelo fulano, tem mais 2 ainda. Então ele vai entrar no bloco do for e vai dar o print de volta. Agora, nesta outra volta, este n vale o quê? O próximo elemento, que é Beltrano. Dá o print no Beltrano. Terminou, volta para o começo. Tem mais elementos para passar? Tem, certo? Ele passou pelos 2 primeiros, tem o terceiro. Ele nessa volta vale o terceiro valor, que é cicrano. Vai dar o print no N. Cicrano. Termina, volta para o começo. Tem mais elementos para passar no for? Não, não tem. Passou por literalmente todos. Se ele passou por todos, ele não mais entra no for, ele vai sair, ele vai em frente, nesse caso ele vai vir para esse print fim do programa. Certo? Ah, mas eu tenho 1000 elementos. Ele vai fazer isto 1000 vezes. Certo? Faz sentido para você? Tem lógica? Como é que funciona esse for? Ou ainda não? Ainda ficou alguma dúvida? Se tiver, não tem problema, eu tento explicar de outra forma. O que você me diz, Vinícius? Esse N faz sentido? Esse nome faz sentido? Como é que a gente tá? O print, então, passa todos os elementos. Cada volta do for, certo? Vai executar o bloco do for, que nesse caso é só um print. No outro exemplo aqui, certo? Eu estava fazendo para cada for em range quantidade de turmas. Eu estava repetindo o bloco do for um determinado número de vezes, basicamente. Certo? Aqui, como são 3 elementos na lista, ele vai executar esse print 3 vezes. Certo? E a cada volta, este N vai assumir um dos valores aqui. Quando eu faço com range, vamos dar uma olhada. Vamos criar um exemplo rápido aqui. Para cada item em range 3. Vamos dar print neste i, por exemplo. Eu podia fazer o que eu quisesse, tá? Não precisava ser print. Podia ser, né? Literalmente qualquer código. O que ocorre aqui? Ou não? Para cada i em range 3. Range 3, ele vai gerar para mim uma lista com 3 números, 0, 1 e 2, certo? Na primeira volta, quem que nós temos? Temos um 0. Vai dar print nesse 0 e vale 0 nessa volta. Termina, volta para o começo. Tem mais para passar? Tem. Né? Agora, na segunda volta, esse i vale 1, segundo elemento. Vai para cima. Tem mais elementos? Tem. Nessa volta, o i vale 2, dá o print no 2. Tá? Então, 0, 1 e 2. Termina de passar por todo mundo, sai do for, vem aqui para o print. Ou seja, ele executou o código desse print, o código desse for, perdão, 3 vezes. Ah, mas não era range 3, era range 5. Ele vai executar 5 vezes. Ah, era range 50, vai executar 50 vezes isso. Ele vai ter uma lista de 0 a 49, com 50 valores. Está aqui. De 0 até 49. Certo? Tem lógica? Sim. Ficou claro o que está ocorrendo aqui, então? Muito bem. Deixa eu fazer com vocês
esse exercício 36, que eu passei ele para vocês já 3 aulas atrás, se duvidar, certo? Eu estava fazendo com o Pietro no final da aula presencial, aí olha quanto tempo atrás já. Vamos dar uma olhada nele. O que diz esse exercício 36? Sistema de pedidos para lanchonete. Implemente um programa que leia o código dos itens pedidos e as quantidades desejadas de uma lanchonete com o seguinte cardápio. Está aqui o cardápio com as informações. O programa deve calcular e mostrar o valor a ser pago por item e o total geral do pedido. Muito bem. Primeiro de tudo, nós temos que armazenar as informações desse cardápio. Nós tínhamos discutido isso em sala ainda. A melhor estrutura para armazenar essas informações é num dicionário. Um dicionário que tem como chave os códigos de cada um dos produtos. E vai ter como valor o quê? Aqui eu tinha colocado uma lista, certo? Com o nome do produto e o preço do produto. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um dicionário, para a gente ter um exercício que a gente faz uma lista de dicionários. Cada dicionário tem uma chave e nome. E vai ter um valor. Além disso, aqui vai quebrar tudo. Vamos ter uma chave preço. E o valor vai ser o preço do produto. Certo? E aqui é um... Tá. Vamos só arrumar aqui essa galera. 5, 6, 7.7, 8.8 e por fim 4.4, 4.9. Perfeito. Perfeito? O que está errado aqui ainda? Não foi fechado. É claro. Agora sim. Está aqui, né? Então, um dicionário de dicionários, onde as chaves são o código do produto. O valor é um novo dicionário. Esse dicionário tem uma chave nome, que é o nome do produto, e uma chave preço, que é o preço do produto. Nós temos que ainda armazenar o pedido desse cliente. Eu vou armazenar numa lista vazia que eu chamei de pedido. Sei quantos produtos o cliente vai querer. Ah, ele só pode comprar 3 produtos. Não, não sei. Ele pode comprar ele pode comprar 1000 produtos diferentes. Por isso eu tenho um looping infinito enquanto verdade, verdade é verdade sempre. O cliente ia me dizer, olha, não quero comprar mais, chega. Certo? Muito bem. E eu vou pedir aqui o código do produto para ele. Eu vou alterar o que eu tinha feito aqui. Vou pegar via input, digite o código. 1 se ele quiser acessar o cardápio, 0 para finalizar. E vou fazer uma verificação aqui. Se não for um dígito, essa string que ele me passou, ou seja, se ele me passou um número, já vou dar um erro aqui para ele. Pedir para ele digitar apenas números. E eu vou dar um contínuo aqui. O contínuo faz, volta para o começo do looping. Digita o código de volta. Se ele passou, é porque ele digitou um número. Então eu vou converter essa string em número, em um inteiro. E eu vou fazer uma verificação. Se ele digitou 0, é porque ele quer finalizar o pedido. Para finalizar o pedido, eu vou dar um break para sair de todo o loop infinito. Por outro lado, se o código
for igual a 1, eu vou mostrar o cardápio. Esse cardápio eu vou fazer depois o código, ou vocês podem fazer o código. A fazer, to do. Por outro lado, se este código não está no cardápio, eu vou dar um print. Código de produto inválido. Por favor, tente novamente. E vou dar um continue. E aqui eu também vou dar um continue. Para ele sair. Por outro lado, se ele chegou aqui na linha 48, é porque o código que ele passou é válido e está no cardápio, certo? É uma das chaves aqui do nosso dicionário. Opa. Muito bem. Eu tenho que pedir agora a quantidade, certo? Quantidade de... E eu vou passar aqui o nome do produto. Cardápio na chave código, que foi o código que ele me passou. Na chave nome. E eu vou pegar a quantidade desse produto. Vamos rodar até para ver. Ah, o produto 100. A quantidade de cachorro quente. Ah, o produto 105, a quantidade de refrigerante. E por aí vai. Vou fazer a mesma verificação. Se essa quantidade não for um dígito, não for um número, erro. Vai pedir de volta. Se ele passou porque a quantidade é válida, vou converter esse cara para inteiro. Se essa quantidade que ele passou aqui é válida, for menor ou igual a 0, não faz sentido ele comprar 0 refrigerantes ou um número negativo de refrigerantes. A quantidade deve ser maior que 0. Continue e volta para o começo. Vou punir ele. Se ele passou, se ele chegou aqui na linha 60, porque ele pediu um produto válido, o código existe, está no cardápio, ele pediu uma quantidade que é maior do que 0. Está tudo certo. Vou adicionar na minha lista de pedidos. Vou fazer append. No que? Eu tenho que guardar duas informações. O código do produto e a quantidade desse produto. Eu vou guardar como um dicionário. Código do produto é o código e a quantidade desse produto. Quantidade. E eu posso até dar um print aqui numa mensagem. Item. Cardápio na chave código. Na chave nome. Adicionado ao pedido. Uma vez que ele sai desse while monstruoso, certo? Significa que ele deu um 0 que ele quer encerrar o pedido. Aí eu vou fazer um resumo do pedido, certo? Que é algo que vai ficar para a próxima aula. Ou para vocês fazerem, quem tem interesse. Quer comprar 2 cachorros quentes? Ele quer comprar um refrigerante. E chega. Está lá guardado. O código 2, o código 100, perdão, ele quer 2. O código 105, ele quer 1. Tá? Faltou apenas eu mostrar essas informações de forma bonita, certo? Não como aquela lista. Reveja, complexo, certo? Quanta coisa a gente consegue fazer só com while, com if e com for, né?
Por isso que a gente está trabalhando tanto em cima dessas estruturas, certo? While, if, for. Estruturas de repetição e decisão nós utilizamos o tempo inteiro como programadores, pessoal. Com isso aqui a gente consegue fazer muita coisa, certo? Isso aqui é o básico, tá? Esse básico que nos garante bastante coisa. No mais, pessoal, a gente vai ficar por aqui então hoje, certo? O professor Juliano vai falar com vocês então sobre a maratona Tech aí com o professor Sidney. Então, nós vamos nos ver agora semana que vem, certo? Até a próxima terça. Bom final de semana a todos. Falou, pessoal. Um abraço.